Qual é a gênese, né, do pensamento? Como o pensamento, né, ele se elabora, né, conforme as nossas experiências, né, objetivas, né, em relação à realidade, e as subjetivas, o que entendemos da realidade. O interessante é que a nossa realidade, né, ela é totalmente gramatical, né? Compreendemos o mundo através de símbolos, e dos símbolos damos significados. Então já verificamos uma premissa, né, que a verdade, ela, né, a realidade, né, a gênese do pensamento é a relação que eu tenho com o mundo e os signos que eu dou a essas experiências, né, que eu vou vivendo, concatenando e elaborando. Isso verificamos muito, por exemplo, na filosofia de Berkeley, né, e David Hume, né. A diferença de Berkeley, ele fala bem assim que a realidade, a visão que o mundo tem da realidade, ela é totalmente conceitual. Ela existe já na mente, né? E David Hume, ele puxa já um pouco mais, né, para as ideias de Aristóteles, né? Eu tenho uma experiência acerca da realidade e eu vou aferindo valores, né, nessa experiência. Eu vou elaborando uma gramática, né, em torno dessa experiência. Mas o interessante é que, se você perguntar para uma pessoa se o pensamento é dela, né, ela sempre vai falar, não, esse é o meu pensamento. E se você perguntar o porquê, a pessoa ela vai falar, né, não acerca da origem do seu pensamento, mas sim o porquê ela pensa dessa maneira. Então, ele já está agindo de uma maneira passional, né? Ela está reagindo conforme, né, o seu meio, né, o seu meio social, o seu meio, né, o seu grupo, né? Então a pessoa, ela não vai ter uma elaboração de pensar por que eu penso sobre uma determinada maneira. Porque se você perguntar para uma pessoa, a pessoa sempre ela vai a partir da premissa do eu, né, que é o pronome do caso reto. Mas esse eu que nós pensamos que nós somos dele, que nós se concatenamos com ele, esse eu, ele tem uma característica totalmente social. Esse eu, Maurício, que estou falando com você, né, ele tem uma característica totalmente social e cultural, e eu vou falar acerca daquilo que eu penso. Mas esse pensamento, ele já está condicionado a eu pensar dessa maneira, mediante a cultura da qual eu faço parte, né? Então, visto que ninguém pensa fora da sua cultura, né? Por exemplo, nós aqui no Ocidente, a base do nosso pensamento é cristão. A base do pensamento chinês, né, ela é taoísta e confucionista. A base do pensamento, né, da Índia, né, se baseia, por exemplo, do moksha, né, e do dharma, né, também. Visto, né, que até o budismo, ele nasce na Índia, né, por Siddhartha Gautama. Mas quando eu falo assim que o pensamento é meu, eu penso, será que ele é realmente meu? Visto que o meu denota uma espécie de controle. É interessante que quando você vai elaborar o pensamento, você já é limitado pela gramática para condicionar o seu próprio pensamento a essa gramática, né? Essa energia psíquica, né, do qual a gente vai formando conceitos, né? Interessante que até há esses conceitos dos pensamentos simples e dos pensamentos complexos. Interessante, né? Por exemplo, se eu vou falar um exemplo do pensamento simples, né? Quem elabora muito isso é David Hume. Eu olho um livro, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Até que é muito bom esse livro. As Bruxas, a Noiva de Satã. Você verificando que eu estou olhando apenas um livro.
eu olho o livro e tiro ele da minha vista. Como é que eu vou elaborar esse pensamento? Interessante que o conceito, né, na verdade, é uma abstração pálida da realidade, conforme a filosofia de David Hume. É o que eu vou elaborar agora acerca do livro? Nossa, eu vi o livro, deixa ele longe, você, né, o contempla e deixa. E você vai pensar sobre esse livro. É um pensamento totalmente simples. Olha, ele é retangular, né, ele tem uma capa marrom, ele tem um número, né, finito de páginas, né? Então, eu já elaborei um conceito de um pensamento estático, né, parado, né? Porque eu tenho uma concepção apenas de uma matéria, vamos dizer assim, né? Conforme a nossa visão ocidental, tá certo que no pensamento hinduísta e o budista o conceito é muito mais complexo, né? Acerca do pensamento, mas eu quero me focar nisso. Então o que eu vou falar? Eu vou falar do livro, ele é marrom, né? Por exemplo, o nome do livro é As Bruxas Noivas de Satã, né? Eu vou falar o número finito de páginas, tudo bem. Agora, por exemplo, isso pode ser um pensamento muito mais simples, ao mesmo ponto que eu pegar uma caneta e eu vou elaborar esse conceito de caneta, que é um pensamento simples. Né? Aí eu guardo, né, e eu vou abstrair sobre a caneta. Ora, a caneta é azul, ela tem uma tampinha azul, né, ela é cilíndrica, ela é comprida. Correto? Então eu já estabeleci o conceito de caneta. Então, todas as experiências que eu estou verificando, que eu vou experienciando, né, com objetos semelhantes à caneta, eu já vou formatando esse tipo de pensamento simples. Um pensamento complexo, né? São pensamentos, por exemplo, relativos a experiências subjetivas que a pessoa tem acerca do real, né? Só que as interpretações que damos é equivocada. Você está andando, um exemplo simples, você está andando na noite, você vê algo, vamos dizer assim, de natureza disforme, né? E você não sabe definir o que você vai usar para poder justificar, né, esses fenômenos que você visualizou. Você vai você vai já parar com os conceitos mais simples da experiência do pensamento para elaborar o pensamento complexo. Não sei o que eu vi à noite, assim, era algo semelhante, meio curvo, né? Ele era meio peludo. Aí as pessoas falam, é um lobo? É um lobisomem? Né? O que estava arrastando? Que tipo de coisas que você viu? Você vê que já tem já um tipo de pensamento complexo. Um exemplo, também verificamos, por exemplo, nas mitologias. Um Pégaso, ninguém nunca viu na realidade. Um Pégaso não existe. Um Grinfo, né, não existe. O que você está elaborando? Como é que é o Pégaso? Você está elaborando o cavalo, que é um conceito simples, a asa é um conceito simples e você conecta o cavalo à asa. Então você já criou um pensamento complexo em que o termo Pégaso, né, é a miscigenação entre cavalo e a asa de uma águia. Um Grifo, é um leão com uma garra de um leão com garra de leopardo, a cauda, né, como se fosse de uma cobra e a asa de uma águia. Então você vê que elaboramos 4 tipos de conceitos para formar um pensamento complexo. Então, quando você está próximo, né, de um objeto muito simples, você elabora um conceito de pensamento comum. Eu vejo um grampeador, isso é um grampeador. Agora, se eu for colocar mais elementos nesse grampeador, eu vou formar um objeto totalmente diferente, mas com as bases, né, de um grampeador, mas eu vou assimilando conceitos. Então, a gênese do pensamento, na visão, né, de David Hume, ele se elabora a partir dessa premissa. Os pensamentos complexos, há vários componentes relacionados nele. Por exemplo, você olha uma pessoa, né? Bom, Maurício usa óculos, baixinho, careca. Agora você vai longe, você não vê o Maurício, você vê algo em torno do Maurício. Então, o que você está vendo? Você está vendo outras pessoas, você está vendo a cidade, você está vendo os bares, você está vendo a rua, a avenida. Então, o seu conceito de pensamento para se elaborar se torna mais
complexo. Então, você precisa de mais experiências conceituais para elaborar esse pensamento. Mas por que eu estou explicando isso? Para falar acerca da natureza do pensamento. Porque quando você, quando você tem uma experiência do real e você tem uma abstração, na maioria das vezes essa abstração lhe é posta pela cultura. Aí você me pergunta, ora, se esses pensamentos não são meus, o que realmente me pertence? Uma das coisas mais interessantes que seria as costuras que você faz entre esses pensamentos para elaborar o seu próprio pensamento. Então verificamos que nenhum pensamento é original. Ortega y Gasset, ele fala bem assim que a pessoa ela tem que pegar os pensamentos, provenientes da cultura, e usar esses pensamentos, a partir, por exemplo, de uma perspectiva nova. O que é isso? Você passar o senso comum dos pensamentos e reformatar uma nova linha de horizonte. Você vê os que as pessoas não veem. Interessante que, se você verificar isso, todos os gênios da humanidade, quando foram elaborar algum tipo de corrente de pensamento, ou algum cientista também, elaborando alguns conceitos referentes à gramática, alguns conceitos também, por exemplo, referentes à natureza inconsciente, ou a diversos ramos do conhecimento. O que essas pessoas fizeram? Eles pegaram, por exemplo, os pensamentos das pessoas das suas respectivas épocas e até mesmo interiores, elas sintetizaram, e viram um pouco mais além. É aquela frase de Newton, Newton, ele fala bem assim que conseguiu ir mais longe porque esteve sobre ombros de gigantes, Então, quando você tem um certo tipo de pensamento que lhe é próprio, o que lhe é próprio seria somente a costura, Mas o interessante, que a guisa de um exercício estritamente mental, por exemplo, os nossos pensamentos é condicionado também pela nossa biologia, pela nossa antropologia, pela cultura, pelos nossos estados de humor, por influências até das pessoas que estão no nosso meio. Então, o nosso pensamento é uma coxa de retalho de outras pessoas, de outros pensamentos, porque visto que cada pensamento que você tem no decorrer da sua vida, ele vai se reformatando, Alguns pensamentos você, despreza, e outros você vai adicionando, aos pensamentos que você já tinha. Interessante que há pensamentos que você tem, desde a infância, que permanecem até hoje, mas de uma forma muito mais costurada, uma forma muito mais sintetizada, Então, muitas vezes, até que Jacques Lacan, ele fala, que o pensamento, na verdade, é relativo à linguagem, à gramática. Porque se você for pensar, por exemplo, a guisa do pensamento, se for abrir o seu cérebro, você não vai ver uma pessoa lá, martelando, ou então um anjo e um demônio brigando entre si. Os pensamentos, na verdade, são conexões neurais, Então, há uma espécie de epifenômeno, Como, se eu falar assim no campo das neurociências. Você pensa é porque o seu cérebro lhe estimulou a pensar de uma certa maneira. Então, há uma diferença entre mente e cérebro. O cérebro todo mundo tem, eu digo, a nível físico, não a nível pejorativo. Mas, sabe, as experiências que temos com ele reformatam ideias, Formato e reformatam ideias, que é vinculado ao seu tempo, ao seu meio social, e a você pensar da maneira que você pensa. É por isso que eu não acredito muito nessas propagandas que dizem, pense como Einstein, pense como Einstein, seja como Tesla, ter um pensamento tão profundo quanto de Siddhartha Gautama. Não tem como, porque o cérebro, interessante, que se você verificar o ramo da neurofisiologia, que é o seguinte, o cérebro ele vai formando os sulcos mediante os pensamentos que você tem. Então, cada cérebro, ele eu posso falar assim, ele é individual.
tem 7 bilhões de cérebros no mundo, mas cada um tem uma característica digital que lhe é correspondida. Então, cada vez que os pensamentos lhe ocorrem na sua mente, ele vai formando sulcos, né? Então, esse sulco seria uma espécie de identidade. Isso eu digo no campo da neurobiologia, mas também tem o campo, por exemplo, do inconsciente freudiano, tem do inconsciente lacaniano, tem do inconsciente, por exemplo, de Henry Bergson também, que é muito bom, que ele fala sobre a natureza do pensamento. Então, quando uma pessoa fala bem assim que tem que ser original, o original sempre beira a idiotice, né? Interessante que os pensamentos eles reformulam, né? E ultrapassam um ao outro, sempre indo um pouco mais, mas nunca chegando ao seu limite. Então, a capacidade de abstração do ser humano, não posso dizer que é totalmente infinita, né? Mas ela é uma capacitação, como é que eu posso dizer, referentemente às perspectivas. Se você vê a mentalidade do homem, né, ocidental e oriental, o conhecimento para o homem ocidental se refere a acúmulo de informações. E o conhecimento para o homem oriental, né, em relação ao ocidental, significa de perspectivas, né? Significa acerca de percepção. A pessoa sempre descobrir um outro estado da consciência do que qual nós ocidentais ainda estamos patinando, por exemplo, para conhecer. Porque o que limita o nosso estado mental é a gramática, mas é a nossa gramática que cria o nosso estado mental e é o nosso estado mental que limita a nossa gramática. Então, o conhecimento é um universo visível, né, envolto do desconhecido. Então, por isso que cada vez que quando você lê, você aprende, você assimila ideias, você começa a reformular a sua forma de pensamento e a sua forma de pensar. Muito obrigado a todos e até a próxima.